queridos alunos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai iniciar a nossa aula, falar um pouco de redação. Para isso, tá? Eu quero que vocês estejam aí no nosso cantinho, que estejam bem à vontade e estejam bem dispostos a aprender um pouco mais. Hoje nós vamos conhecer personagens divertidos, vamos aprender um novo gênero textual que são os contos. Nossa aula vai ser demais. Para isso, não esqueçam de estar com o seu material de estudo em mãos, seus livros, cadernos, lápis de cor, tudo que a gente for precisar, já deixa aí pertinho, tá bom? Para não ter que parar e ter que sair para pegar alguma coisa. Vamos lá? Vamos começar? Meus queridos, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o conto tradicional. Alguém sabe me dizer o que é esse conto tradicional? Vocês costumam ouvir os contos de fadas, não é? Pois eles são parecidos. Hoje nós vamos entender o que são contos tradicionais, tá certo? E esse conteúdo está lá no seu livro Marcha Criança, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem comigo, se for possível. Na aula de hoje, como eu havia falado, a gente vai aprender uma história muito legal. Então, estão preparados? Vamos começar? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que são os contos. O que é, tia, o conto? O conto é só o que eu conto? Não, vamos entender. O conto, ele é um gênero textual caracterizado por narrativas curtas, ou seja, são histórias pequenas que têm um tempo assim mais preciso dos acontecimentos dessa história. Ele é transmitido de geração em geração. As pessoas, as vovós, costumam contar para seus filhos e os seus filhos para os seus outros filhos. Então, é de geração em geração. É uma pessoa contra para outra. Geralmente o conto tradicional, o autor é desconhecido. Não se sabe quem foi que inventou essa história. Nos contos tradicionais também, como eu falei anteriormente, eles eram apenas contados, falados oralmente. E com o tempo, essas narrações elas foram ganhando espaço, foram colocadas em livros. Mas acontece, meus amores, que por serem contadas apenas, elas tinham várias versões. Até hoje elas ganham muitas versões. Os contos, as pessoas podem refazer, contar a história de maneira diferente. Por isso que eles são considerados esses contos tradicionais, tá certo? Aí, o que foi que aconteceu? Depois que os contos passaram a ser escritos nos livros, eles foram ficando ao longo da história, eles foram sendo lembrados, foram podendo ser lidos de várias formas, né? Não foram ficando esquecidos, apesar de ter sido passado de geração para geração. E outra coisa interessante, cada região tem seus próprios contos. Tem aqueles contos do folclore, que cada região tem o seu. Você conhece algum conto do folclore? Aqui mesmo do nosso estado? Depois a gente também vai aprender alguns, certo? Então, dentro dos contos, eles têm alguns elementos. Esses elementos são as características desse gênero textual. Nos contos, as personagens elas podem ser pessoas, animais, objetos ou até mesmo seres imaginários. Que esses seres eles ganham vida, sentimentos e a consciência para viver aquela história. Olha só, alguém sabe me dizer, será que você aí de casa sabe me dizer de que se trata, qual conto se trata essa imagem? Será que você já ouviu falar? Será que você já escutou essa história, esse conto? Eu acho que você já deve ter visto. Esse é um pedacinho da história Caixinhos Dourados. Vejam, meus amores, os elementos que a Tiane falou para vocês. Tem pessoas, tem animais. Os animais, eles ganham vida, eles ganham sentimentos aí nos contos. Olha só que interessante. Nas aulas de português, a gente está estudando também o gênero fábulas. Então, as fábulas, elas são um pouco parecidas com os contos. Por quê? Qual é a semelhança que vocês acham? De acordo com o que a gente já estudou, o que tem de parecido no conto e o que tem de parecido nas fábulas?
Lembraram? Eu vou dizer para vocês, a questão dos animais, dos seres e dos objetos ganharem vida e serem personagens principais tanto das fábulas como dos contos. Olha só que interessante, não é? Outra coisa interessante, outro elemento que acompanha esse gênero é o narrador. O narrador é aquela pessoa que conta a história. No conto, pessoal, ele pode ser apenas o narrador, apenas contar a história, ou ele pode ser um narrador personagem, aquele que fala a história e participa dela. Olha que interessante, estão gostando desse gênero? Eu gosto muito. Aí também nós temos o tempo. Como eu falei para vocês, o tempo nos contos ele é um tempo bastante reduzido. A história não é muito longa. Os personagens eles atuam no início, meio e fim. O tempo passa rapidamente. No conto, pessoal, vai ter o início, aí vai ter o meio. No meio vai sempre haver um problema ou um conflito onde os personagens vão resolver para se dar o desfecho da história e chegar ao final. Entenderam, meus amores? Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem um pouquinho o vídeo para vocês ouvirem novamente as explicações que a Tiane falou, contando as características, os elementos e o que são esses contos, tá certo? Vamos continuar? Então, nós temos, como eu falei para vocês, alguns tipos de conto. Nós temos os contos tradicionais, que é esse que nós vamos ouvir. Tradicionais que vêm de tradição, como eu falei para vocês, que vai sendo passada de geração para geração em cada região. Por isso que é chamado tradicional, conto tradicional, tá bom? É um gênero que engloba o conto, que são as histórias, e a tradição, certo? Temos também os contos de fadas, que a gente vai ver depois. Tem até contos de terror. Olha só que medo! Mas tudo, claro, de mentirinha. São só histórias, tá certo? Depois, se você tiver interesse, você pode pesquisar esse tipo de conto, né? O conto de fadas, eu sei que você já deve conhecer algum. E o conto de terror. Pede para a mamãe ou para o papai ajudar vocês a navegar um pouquinho na internet e descobrir um pouco mais sobre esses outros tipos de conto. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Nos tipos de conto aqui, ó, nós temos aqui alguns tipos de contos tradicionais, que é o que a gente mais ouve na escola, que a gente ouve no nosso dia a dia. Nós temos a Chapeuzinho Vermelho, temos João e Maria. Conhece algum desses contos? Vamos ver os outros. Nós temos também aqui o Patinho Feio, João e o Pé de Feijão. Meus amores, como eu falei a vocês, cada uma dessas histórias, desses contos, eles nos traz um conflito ou um problema no meio da história em que os personagens têm de resolver. Depois, vocês podem também estar observando os outros contos. Quem lembra da história do João e o Pé de Feijão? O que foi que aconteceu com o João? Qual a aventura que ele teve de viver para resolver o problema dele? E depois, no final, será que deu tudo certo? Quem tiver dúvida e quem não conhecer ainda esse conto, procura ler, procura ver na internet, é uma história muito bacana. E o Patinho Feio, o que foi que o Patinho Feio descobriu da sua trajetória ali na história? Será que ele ficou triste no final da história? Será que ele ficou feliz? E nós temos também aqui, ó, o João e Maria. Esses dois irmãos tiveram uma aventura e tanto. Gente, vocês precisam ler esses livros. Esses contos são muito legais. Eles nos mostram muitas aventuras e no final a gente fica muito feliz pelo final ter dado tudo certo. Agora eu vou contar para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho. Como eu havia falado, algumas histórias, né, alguns contos, eles são contados de versões bastante diferentes. E hoje eu quero que vocês escutem essa versão que eu vou contar para vocês da Chapeuzinho Vermelho e fiquem bem atentos para depois ir lá na nossa plataforma e fazer a nossa atividade. Vamos lá? Eu estou aqui com a roupa do personagem da nossa história de hoje.
Será que vocês conseguem identificar? Ela tinha uma cestinha, era uma garotinha muito esperta e usava, ó, essa capa vermelha. E o que deu nome à nossa personagem foi justamente essa capa vermelha. Conseguem ver aqui na imagem o nome da nossa personagem? Isso mesmo, acertou quem disse a Chapeuzinho Vermelho. Olha só a nossa personagem que vai nos ajudar a contar o nosso conto tradicional de hoje. A história diz o seguinte: era uma vez uma menininha loira muito bonita e muito esperta que sempre usava uma capa vermelha. Isso deu ao nome de Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho vivia em um bosque muito feliz com a sua mãe. Certo dia, a mãe de Chapeuzinho pediu que ela fosse até a casa da vovó levar alguns doces, uma cesta repleta de doces assim, ó, uma cesta parecida com essa. A menina saiu toda contente pelo bosque, mas antes ela lembrou-se que a mãe falou: minha filha, não fale com estranhos. O lobo mau anda pela floresta. Sempre tenha cuidado para não cruzar com ele. Olha só que cara de mal tinha o nosso lobo mau. O lobo mau, já de olho na cesta da menina, já sabia o caminho mais rápido até a casa da vovó. Chegou até a Chapeuzinho e perguntou: menina, para onde você vai? A Chapeuzinho inocente disse: estou indo até a casa da vovó levar essa cesta de doces. O lobo mau esperto disse assim: eu conheço um caminho muito mais rápido até a casa da vovó. Ela ficou feliz porque ia chegar mais rápido à casa da vovó. Então, o lobo mau ensinou a ela o caminho mais longo e demorado da floresta. Inocente, a Chapeuzinho seguiu o seu caminho. Obrigada, seu lobo. Foi até a casa da vovó. Mas o lobo mau, esperto que era, saiu correndo e foi logo até a casa da vovó. O lobo mau, chegando até a casa da vovó, que foi pelo caminho mais curto, encontrou a nossa querida vovozinha deitada lá na sua cama, bateu a porta e disse: sou eu, a sua netinha. Imitou a voz da Chapeuzinho Vermelho. A vovó, que não ouvia direito, abriu a porta. E o lobo mau logo, ó, avançou na pobre da velhinha. Coitadinha da vovó, o lobo devorou a vovozinha. E agora, meus amores, o que mais vai acontecer? Vocês lembram da história que se passa? Logo depois, a nossa querida Chapeuzinho chegou até a casa da vovó e o lobo disfarçado, a pobrezinha toda inocente, mas muito esperta, chegou: vovó, como você está diferente? O lobo disfarçado ficou quieto. Então ela disse: vovó, que olhos grandes você tem. O lobo respondeu: são para te ver melhor. Logo em seguida ela estranhou: vovó, que orelhas grandes você tem. O lobo então falou: são para te ouvir melhor, minha netinha. Mas a Chapeuzinho sabia que tinha algo errado. Então ela falou: vovó, que boca grande você tem. O lobo deu um pulo da cama e, ó, saiu correndo atrás da Chapeuzinho. A Chapeuzinho ficou desesperada. E agora o lobo vai me comer. Mas, por sorte, ali perto passava um caçador. O caçador, sempre atento, ficou ouvindo aquele barulho e bateu lá na porta e perguntou se algo estava errado. Logo, ele deu de cara com o lobo. E o caçador, muito valente, pegou a sua arma e atirou no lobo. Gente, olha que história mais emocionante.
O lobo caiu durinho. A Chapeuzinho estava muito triste porque não tinha visto mais a sua vovozinha. O caçador, então, resolveu abrir o lobo, abriu a barriga do lobo todinha e tirou a vovozinha. Ele a salvou. Logo depois, a vovozinha e a nossa Chapeuzinho Vermelho estavam muito felizes novamente. Gente, esse é o nosso conto tradicional de hoje. Eu improvisei aqui a nossa Chapeuzinho Vermelho e o nosso desafio de hoje é: que tal você recontar a sua história aí na sua casa? Use a sua imaginação, pegue um belo pano vermelho ou se você escolher uma outra história, reconte, peça para alguém gravar e depois você vai se divertir muito. Os contos, eles também servem para a gente contar histórias. Aí você pode também mudar o final da sua história, do seu conto, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Na nossa plataforma vai ter toda a atividade relacionada ao conto de hoje. E não esqueçam, qualquer dúvida, revejam o vídeo e vocês podem estar procurando se informar mais sobre os contos na internet. Aproveitem um tempinho que vocês estão em casa para procurar novas atividades, novas histórias. Vai ser muito legal. Um beijo!